Alessandro. Silvânia, fala, Sil. Alô, Berlândia! Boa noite, pessoal. A partir de agora está começando tudo de novo. Vamos juntos. Sou eu, Wellington Alessandro, junto com você, trazendo novidades, informações e muita coisa legal vai acontecendo, porque a partir de agora sou eu e você aqui no canal de notícias Alô Berlândia e no Fala Sil. Pessoal, quero aproveitar e lembrar você que estamos ao vivo em nome de Supermercado Todo Seu. Supermercado Todo Seu fica no bairro Planalto, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400, você não pode perder. Supermercado Todo Seu tem oferta todos os dias. Terça e quarta verde, quinta e sexta filé e aquela super promoção do finalzão de semana. Supermercado Todo Seu, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400, bairro Planalto. E eu quero lembrar você também, lógico, que venha fazer parte das nossas redes sociais. Patrick, falta tão pouquinho para chegarmos aí nos 30k no Instagram. Quem não estiver seguindo ainda, por gentileza, segue agora @aloberlândia no Instagram. E hoje mesmo eu creio que a gente já vira, viu, Patrick? 30k no Instagram. Estou aguardando por você. E você também pode seguir o Instagram do Fala Sil, @FalaSil no Instagram. E mais, você pode se inscrever em nossos canais aí do YouTube. Alô Berlândia no YouTube e o Fala Sil também no YouTube. Venha fazer parte conosco aí desse momento super legal, recebendo atualizações e informações, porque juntos vamos contando uma história super legal para você, seguidor dos nossos canais de notícias Alô Berlândia e Fala Sil. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Aproveite, comece agora a curtir, comentar, compartilhar a nossa live, porque a gente vai trazer um papo bem legal, especial, importante. Vamos falar com ele, que é palestrante, ele é sociólogo, Carlos Florencio. Vai falar um pouquinho. Hoje vamos falar de um tema, Patrick, muito, muito forte, né, Carlos? Boa noite, seja bem-vindo. É um tema forte porque eu não consigo entender ainda como se vive numa sociedade que não pensa dessa forma que nós pensamos. Muito boa noite aos ouvintes aí da Rádio de Uberlândia, o pessoal de Uberlândia, você, Wellington, muito prazer. E sempre é bom poder falar de assuntos que venham trazer um pouco mais de consciência para as pessoas, né? O tema de hoje é um pouquinho pesado, porque, infelizmente, certas pessoas gostam de colocar peso onde não deveriam colocar peso. E aí nós podemos começar por aí, né, Wellington? Sem dúvidas. Para que julgar, para que entender que existem diferenças onde essas diferenças não existem, né? Cor, tamanho, peso, gente, até quando, né? A sociedade vai viver nessa proporção, Carlos? Wellington, primeiro nós temos que entender que nós não nascemos racistas, nós não nascemos sabendo discriminar, nós não sabemos afetar a ordem, o equilíbrio, nós não nascemos com esse conhecimento, nós não nascemos com esta tendência. Isso é algo que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos adentrando na nossa sociedade, por meio das influências que nós vamos sofrendo, seja pela religião, pela família, pela política, pela escola, e a partir daí nós aprendemos a triste tarefa de comparar as coisas, e quando nós comparamos, nós vamos favorecer uma coisa em detrimento de uma outra coisa, ou seja, vamos dar crédito a um e tirar o crédito de outro. Vamos dizer que um é bom e vamos dizer que o outro, consequentemente, é ruim. Toda vez que, na forma como nós vamos definir as coisas, nós, ao definir algo como bom, já partimos do princípio que aquilo que não for igual àquilo vai ser ruim. Então, nós criamos uma energia de empatia e, em simultâneo, uma energia de antipatia. Essa antagonia, essa bipolaridade, né, essa dualidade é que causa o conflito. Como consequência, né, vamos favorecer uma coisa em detrimento de uma outra coisa.
Então, toda forma de discriminação, né, de intolerância, né, de racismo, ela denuncia que a pessoa que pratica é ignorante. Ela é ignorante por quê? Porque ela possui um limite do conhecimento dela, onde esse limite do conhecimento dela só permite aceitar aquilo que ela definiu como certo, aquilo que ela definiu como uma verdade, e ela acha e considera isso como uma verdade absoluta. Como consequência, ela vai definir que tudo que esteja fora disso não tem valor, é ruim, não presta, não serve. Eu tenho um conceito meu de que tudo que existe, se existe no universo, é porque tem sentido, razão e propósito. Se existe, presta e serve para alguma coisa. Porque senão, não teria razão nem sentido, tampouco mérito pela própria existência. Então, quando uma pessoa não consegue perceber que somos formados por uma diversidade e que não existe algo superior a uma outra situação, porque isso é uma questão de uma perspectiva baseada num conhecimento que se tem, conhecimento esse limitado. Por quê? Porque se você limita a aceitar, a amar, a tolerar, a estar receptivo apenas aquilo que o teu conhecimento define como certo, como bom, então você é uma pessoa limitada. Então, infelizmente, as pessoas que discriminam, elas não percebem que ao discriminar, essa forma radical, né, de considerar as coisas, está demonstrando a sua falta de conhecimento, a sua ignorância, consequentemente, a sua falta de espiritualidade, de consciência, ou seja, existem muitas faltas. Então, por isso que nós não podemos dar muito valor às pessoas que discriminam, porque elas não possuem um valor muito expansivo, porque os valores delas e o valor, aquilo que ela atribui como valor, é muito limitado. Então, infelizmente, quanto menos você souber amar, quanto mais restrito você tiver ao seu conhecimento, a sua felicidade também vai ficar restrita. O seu nível de relação com o seu mundo vai ser muito restrito. E, como consequência, esta pessoa, pela limitação que ela está impondo a ela mesma, se transforma num ser desinteressante. Por quê? Porque os interesses dela estão presos naquilo que ela define como certo. Foi por isso que eu fiz aqui o meu livro, né, o livro Tudo Certo, onde eu vou na raiz de onde se formam esses padrões, que infelizmente persegue a todos nós, desde os primórdios das nossas existências, e não nos dando aqui essa capacidade, e também não nos ensinando esse saber amar. Eu tive o privilégio, né, de viver isso, né, essa consciência de saber amar, de saber respeitar, de aceitar os outros. Agora, eu também discriminei. Eu discriminei, eu rejeitei, eu não tolerei, eu excluí, como também eu fui excluído, eu fui rejeitado, eu fui discriminado. Todos nós já fomos, Wellington. Infelizmente, não existe um ser humano que não tenha sofrido de rejeição, intolerância, exclusão, que tenha sido colocado de parte em algum momento da sua vida. Então, todos nós já sofremos do mesmo mal. Existem umas pessoas que às vezes gostam de fazer esse mal aumentar um pouquinho mais, e aí definir que aquilo que elas são por uma necessidade de autoaprovação e até autoafirmação, a minha raça é superior, porque eu sou melhor do que o outro. Não existe melhor ou pior, porque isso é uma perspectiva, novamente, limitada e, infelizmente, faz com que essa pessoa, nessa sua forma tão estreita, né, e tão limitada, seja uma pessoa que, consequentemente, não vai poder expandir positivamente na sua própria vida. Agora, existe um conceito que é claro: se no universo nada é igual, existe uma lei da física, tudo que existe ocupa o seu espaço. Portanto, não existe duas coisas que ocupam o mesmo espaço.
mesmo se olhar uma árvore com todas as suas flores, elas parecem iguais, mas por mais que elas possam parecer iguais, elas sempre vão ter uma diferença. E mesmo que elas forem exatamente iguais, se eu pegar duas canetas exatamente igual, colocar uma do lado da outra, eu vou perceber que elas, por ocuparem espaços diferentes, elas já são diferentes. Então, o que é a grande sabedoria da vida? Saber amar pela diferença. Porque saber amar por aquilo que eu considero que é o certo, saber amar por aquilo que eu valido como algo que é bom, isso só significa que, infelizmente, a pessoa é limitada a esse processo. O que é que você acha, Wellington? Com certeza. Ouvindo aqui as suas palavras, Carlos, eu posso aqui, nos meus seguidores, creio, né, que a maioria deles não sabem, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e isso na minha infância, na adolescência, foi muito discriminado e muito rejeitado. Mas consegui, graças a Deus, dar uma volta por cima. Hoje estou aqui, entendo o que tem acontecido hoje também, porque temos uma mídia de internet que traz essa informação, porque a mídia hoje reflete muito aquilo que as pessoas têm vivido, e entendo também aquilo que você disse em relação a que todos nós somos diferentes. Por isso que eu sempre digo, Carlos, em relação ao casamento, que é a mesma situação. Você vai lidar com uma pessoa diferente de você e vai ter que se adaptar a ela, e ela a você. E o ser humano tem que aprender isso. Não somos todos iguais. Até mesmo um velho ditado já diz, né, que nem todos os dedos das mãos são do mesmo tamanho, né? E a maioria das pessoas não consegue compreender isso, né, Carlos? Não. O grande problema das pessoas que são discriminadas, né, seja por qualquer tipo de deficiência ou por ser diferente de um determinado grupo, a discriminação existe até de um tipo de futebol para outro tipo de futebol, portanto, de uma cidade para uma outra cidade. Então, isso existe, é algo muito fácil de ser praticado na forma como a estrutura da nossa sociedade está montada. No momento que uma pessoa é rejeitada, no momento que ela se sente excluída ou desvalorizada, ela vai tentar resolver isso. Então, um dos fortes objetivos, né, do meu trabalho é trabalhar a área do inconsciente, onde os traumas se originam e onde a pessoa traumatizada ela vai tentar resolver isso. Pegando no seu gancho de que você é um deficiente visual, né? Primeiro eu queria parabenizá-lo, porque você tem o privilégio de não poder ver, né, de certas atrocidades que a gente tem na nossa sociedade, tá? Então, eu acho que você, pelo menos, não vai se poluir com uma série de coisas, porque tem muita gente sem noção, Wellington. E você tem o privilégio de não ver um monte de coisas que a gente tem que ver e tem que aceitar, né? Tem que respirar fundo e seguir em frente. Então, nós temos que sempre ver, né, que, no fundo, todos nós somos diferentes, né? E uma pessoa que ela é discriminada, como ela se sente não valorizada, ela vai tentar agradar as outras pessoas. Eu tive um paciente que tinha deficiência visual, ele era massagista, fazia massagens ótimas, muito maltratado pela mulher dele, que não valorizava e não reconhecia, ele fazia de tudo para agradar e ser valorizado por aquela esposa, e, aliás, ele era uma pessoa boníssima, com tudo e com todos, porque, como ele era deficiente, o ser bom para ele era uma forma dele se sentir, de uma certa forma, inserido na sociedade, né? Então, eu vou ter isso presente naquela pessoa muito maternal, naquela pessoa muito solícita, né, que quando está todo mundo doente, ela é a enfermeira, ela é a que leva comida quando a pessoa tem fome, ela está sempre ali esperando alguém estar precisando de alguma coisa, porque é o momento que ela acha que ela vai ser valorizada naquele momento, graças a algum benefício que ela vai poder proporcionar para o outro, porque ela considera que, ao beneficiar o outro, ela vai ter valor, né? Então, ela acaba atraindo pessoas egoístas que vão abusar da boa vontade dela, não vão dar o reconhecimento que ela quer, não vão dar a valorização que ela quer. E esse meu cliente, eu fiz justamente ele reverter esse processo. Foi um processo tão bonito, porque ele aprendeu a se posicionar na sua valorização, na sua forma de ser, que ele era um deficiente visual, e eu disse para ele, você avance no seu trabalho de massagem,
faça contatos, vá em frente, acredite no seu potencial. Depois de 2 consultas, porque eu faço um trabalho muito rápido, né, de romper com traumas, e por isso que eu criei meu próprio método, depois de 2 consultas ele volta, que já estava super feliz, que a mulher dele parecia uma outra pessoa, porque ele começou a dizer não, começou a se posicionar, começou a exigir o respeito dele de uma forma muito tranquila, conforme eu instruí, e foi à procura de novos trabalhos, e tinha conseguido 2 empresas para ele ir na hora do almoço para fazer massagem, está disponível nas empresas para quem quisesse. Ele estava muito feliz. Então, quando nós resgatamos aquilo que ficou bloqueado na vida da pessoa por essas infelizes experiências de ser discriminado, que infelizmente algumas pessoas sofrem, e todos nós, como eu disse, já sofremos, inclusive eu, tá? Então, nós praticamos isso. Eu tive até, inclusive, numa associação LGBT, agora tem mais umas outras letras, que eu nunca consigo lembrar de tantas letras, ou seja livre na sua sexualidade, da forma que você quiser. Eu fui lá, e aí, entretanto, ele teve que concordar comigo que até mesmo dentro das pessoas homossexuais existia discriminação. Por que você fala LGTB? Não importa, entende? Então não precisa ficar categorizando, não precisa ficar separando, não precisa ficar definindo. Se a gente tem que amar, se a gente tem que aceitar, acabou aí, eu aceitei e acabou. Não me interessa definir as coisas, não me interessa encaixar as pessoas em conceitos, porque esses conceitos eu já sei que vai lá para frente virar um preconceito. Portanto, automaticamente é algo falido, porque no momento que eu conceituo uma coisa, mais tarde ele vai virar um preconceito. Então, significa que o conceito que eu vou dar sempre vai ser algo que vai falir em algum momento. Então, o mais importante é nós estarmos bem receptivos com relação à diversidade, já que o universo nos fez todos singulares, indivisíveis, incomparáveis e únicos. Por que você se compara com os outros? Porque ao se comparar com os outros, você vai correr 2 riscos. Ou você vai se sentir superior, ou você vai se sentir inferior. Porque você vai utilizar da sua perspectiva, daquilo que você considera, e se você perceber que o outro tem um pouco a mais do que você corre o risco de ter inveja, ou de se sentir inferior, de querer ser igual àquela outra pessoa. Ou, se você percebe que aquela pessoa é inferior, porque você considera ela inferior, porque ela é um nível social mais baixo, ou porque ela não é intelectualmente tão desenvolvida quanto você também pode se aproveitar disso para tentar se sentir superior, se autoafirmar. Então, enquanto você precisar difamar o outro, diminuir o outro para você se autoafirmar, é porque, no fundo, você é uma pessoa que ainda não sabe quem realmente você é. Com certeza. Refletindo aqui a respeito da sua fala inicial, né? Me lembrei muito do ditado que eu uso sempre, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu tenho me livrado de muitas coisas. Graças a Deus. Eu já vi tanta coisa, né? Hoje já não me perturba tanto, mas é porque eu morei fora há muito tempo, né? 15 anos, né? Então, aí eu ia, quando eu vinha para o Brasil, assim, nossa, que diferença, isso aqui não muda, né? A coisa não anda, a coisa trava, né? Nós temos umas coisas que são assim absurdas, porque aí depois a gente tem assim essa diferença social muito grande, né? Então, e aí sai político, entra político, parece que o cenário não modifica, né? Então, porque os valores não modificam, né? Então, eu considero que nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de um momento que talvez seja um momento muito propício para que possamos refletir sobre como vamos ser após essa pandemia, e eu acho que uma das coisas que seria maravilhoso seria aprender a amar, aprender a respeitar a diferença, não é, Wellington? Com certeza. Acho que isso define tudo, né? E você falando a respeito da questão do pré-conceito, eu sempre analiso o pré como uma primeira opinião, né? O conceito, a primeira opinião que a pessoa tem, ela já distribui. Ela não faz uma análise com a palavra que você citou agora, chamada amor, né? Ela não analisa isso com amor, ela vai já olha a pele, olha a deficiência, olha a diferença que todos nós temos um diante do outro, lógico, todos nós somos diferentes,
e já joga sua primeira opinião, seu primeiro conceito em relação à outra, e não se lembra que do outro lado existem seres humanos, pessoas que têm sentimentos, né? Que precisam ser amadas e que também dão amor. Eu assim, passei por muitos pré-conceitos. Na infância, adolescência, mas depois eu aprendi a lidar com isso, fazendo daqueles momentos como superação. Eu falei, há a possibilidade, sim, de crescer, de sobreviver, de superar e de vencer, né? Se estou aqui hoje, porque, graças a Deus, consegui utilizar dessas ferramentas, né, de superar os nãos, porque são muitos diante da sociedade. A nossa sociedade, ela não ela pensa... Ela não pensa que do outro lado tem um ser humano. Né? Ela não sabe se você é capaz ou não, mas o não é grande. Né? Você tem o privilégio de não conseguir ver os olhos que condenam. Né? Porque aqueles olhos que condenam, que a pessoa olha para a pessoa, mas como que está dizendo assim, quem é você, o que você está fazendo aqui? Nossa, meu Deus, esse olhar, né, de olhar, esses olhos que condenam, eles são terríveis. E, Wellington, eu queria te dar o parabéns, porque você tem o privilégio de não sofrer com os olhos que condenam, pelo menos. Pode sofrer com outro tipo de discriminação, mas aqueles olhares, assim, daquela pessoa que parece que está matando a outra com um olhar, sabe, isso é terrível. E eu vejo isso na pessoa que está pagando uma compra no supermercado, eu vejo na hora de alguém estar pedindo uma esmola, a forma como a pessoa olha, né, com aquele desprezo. Então, a discriminação, ela infelizmente, ela está incrustada no ser humano, e ele não está conseguindo. Então, não adianta você criar uma lei contra o racismo, uma lei contra toda forma de discriminação, enquanto você não reeducar os valores da própria sociedade. A sociedade, ela é mal educada, porque ela não aceita integralmente todos os membros da sua própria sociedade. Então, se uma sociedade é formada por indivíduos com uma diversidade enorme, então, no mínimo, uma questão de bom senso e de inteligência, né, temos que aceitar todos os membros que compõem uma sociedade, porque todos os membros que compõem uma sociedade é que compõem a própria sociedade. Agora, se a própria sociedade e seus grupos definem o que é superior, o que é melhor e o que é pior, exclui e separa, né? Então, significa que existem sempre esses limites, esses territórios criados por grupos. Né? Isso é muito fácil de ver. Por que nós estamos num planeta onde ele é separado por cidades, as cidades separadas por bairros, as cidades estão dentro de um estado, o estado dentro de um país, país separado de outro país? Existe sempre uma fronteira, existe sempre uma separação. Existe o meu apartamento e o apartamento do vizinho. Existe sempre as separações. Então, infelizmente, nós não aprendemos ainda um dos princípios do casamento da energia, que é unir e integrar. Então, as pessoas hoje, eu já tive, durante esses meus 30 anos como terapeuta, mais de 30 mil pessoas já passaram na minha frente, eu já tive a experiência de, infelizmente, dizer a várias pessoas que elas não estavam casadas, e elas achando que elas estavam casadas já há 30, 40 anos. Porque ela achava que ela estava casada, mas ela não estava casada, porque ela estava em conflito com aquela outra pessoa. Então, se você está em conflito, você não casou a sua energia com a outra energia, você não está unido e integrado, né? Então, quando você discrimina, quando você é racista, você não está conseguindo unir e integrar, não está conseguindo casar as suas energias. O que é que me interessa, de fato, né? Pare para pensar e refletir. O que é que me interessa o que você faz com a sua sexualidade? O que é que me interessa o que você faz com a sua vida de uma forma geral? Se está bom para você e te faz bem, por que eu vou ficar mal com o bem que faz bem a você? Se o bem do outro me faz mal e eu não aceito, então, no mínimo, eu sou uma pessoa do mal. Porque se eu penso mal, eu sou do mal. Porque quem é do bem, só pensa o bem.
Então, se uma pessoa que gera discriminação, racismo, ela está gerando a exclusão e ela está rejeitando, ela não sabe amar. Se ela não sabe amar, ela não é uma pessoa do bem. Nós não podemos dar valor a quem não sabe atribuir valores, porque quem não sabe atribuir valores não possui valor para poder validar ou dar valor ao que quer que seja. Eu digo sempre uma frase, que quem me ama vai me amar exatamente como eu sou e vai me valorizar exatamente por aquilo que eu sirvo, por aquilo que eu posso oferecer. Quem não sabe amar vai querer que eu seja diferente. Por quê? Porque só sabe amar a si mesmo e aquilo que está preso dentro de si mesmo. Então, ou seja, é uma pessoa limitada. E pessoas limitadas, a gente sabe que ela só vai até ali e ela não vai até lá. Então, temos que saber lidar com os limites das pessoas. E, como eu digo, não vale a pena discutir razões, porque quando nós tentamos discutir razões, já perdeu a razão e já não há mais razão para discutir. Então, deixa a pessoa na razão dela, porque a razão dela é formada pelo conhecimento dela, da capacidade como ela atribuiu valores às coisas, e se ela não está conseguindo acompanhar você no seu raciocínio, e não está conseguindo aceitar o que você aceita, é porque talvez aquilo que ela considera ser o certo é onde ela firma a sua segurança. Portanto, ela tem uma estrutura de palafita, ela tem uma estrutura fundamentada em valores que realmente não dão uma boa estrutura de segurança. Porque quando eu estou seguro com aquilo que eu sou, eu estou seguro com aquilo que eu sou. Eu não posso me perturbar e me desestabilizar com os outros, da forma como os outros vivem. Desde que essa pessoa não desestabilize a minha ordem, o meu equilíbrio, e se eu fizer, eu saber me posicionar, está tudo fluindo em harmonia. Então, basicamente é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a nunca interferir na ordem e no equilíbrio do outro, nunca interferir na ordem e no equilíbrio nosso, e quando alguém tentar o fazer, nós temos que saber nos posicionar, para que a pessoa saiba que ela tem um limite, que é o respeitar da minha energia. E qual é o respeitar da minha energia? É aceitar a minha energia exatamente como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Isso mesmo. Faz lembrar aqui, Carlos, do meu irmão negro, porque eu tenho um irmão negro, de consideração, assim, uma pessoa que a gente ama muito, a família. Como é que você sabe, então, se você é cego? Não, é porque assim, ele já me chama de irmão branco. Ele é seu irmão e ponto. Você tem o privilégio de não poder ver o negro e o branco. Você tem esse privilégio, então ele é seu irmão e ponto. Não vejo diferença nenhuma na pele dele, mas é porque a gente se trata devido a um livro, não sei se você se lembra, um livro chamado Irmão Negro. Não sei se você tá. Okay. Aí a gente trata devido ao livro, porque são dois garotos, um branco, outro negro, e na época ele muito tímido, muito reprimido, porque havia muito preconceito em relação aos amiguinhos, né? E ele bem mais novo que eu, que é o meu irmão caçula. Eu falei para ele, falei para a mãe dele, permite, que eu a chamo de madrinha, né? É minha segunda mãe. Aí permite com que ele me acompanhe, porque eu vou trabalhar no rádio, eu quero que ele ande comigo, eu quero ajudá-lo. Primeiro é ensiná-lo a caminhar para a vida, né? Que é andar sozinho, a independência, ele é ainda muito novinho. Ela pode ir, né? E ele muito reprimido. Mas tinha vergonha até de abrir a boca, sabe? Aquele tipo de pessoa que não tinha coragem nem de falar direito. E a gente conversava e eu falei, não, vamos trabalhar isso. Hoje é um cara que faz faculdade, graças a Deus está concluindo aí a faculdade, casado, né? Um cara inteligentíssimo. Eu falo sempre, né? Ele chegou em mim e falou, vou tirar a carteira. Eu falei, que bom, vai ser habilitado. De primeira. Ótimo. Então, assim, menino de ouro, né? A gente tem um amor imenso pela família, pela minha segunda mãe, que está enferma hoje, mas é uma segunda mãe para mim. E isso demonstra que, da mesma forma que existe o preconceito, o racismo, de forma geral, na sociedade, que a gente sabe que existe, cada um com a forma de enxergar isso, uns de forma muito enérgica, né, de forma muito brutal, outros às vezes reprimem, como você diz, com o olhar, e graças a Deus eu não vejo isso.
Ó, Graças a Deus, eu não contei. Eu falo isso sempre. Já está conseguindo ver privilégios na sua condição? Não, eu falo isso sempre. Eu falo isso sempre para minha família. Não vejo isso. Às vezes, eu trabalho com notícias, né? Aí, às vezes, eu pego uma imagem muito forte. Aí, meu pai fala, nossa. Aí, o que foi? Nossa, é muito forte. Eu falei, não, mas não tô vendo. Para mim é indiferente. Aí, ele ri, sabe? A gente brinca muito. Você tem que achar bom. Eu falei, nossa, mas é claro que eu acho bom. Eu não quero ver tragédia. Então, você sabe que uma das coisas que eu acho mais fascinante na vida, quando nós aprendemos realmente a respeitar e amar o outro, nós vamos apreciar e perceber que cada um tem a sua história para contar, né? Você acabou de contar pequenas micro-histórias da sua vida, e eu contei algumas micro-histórias da minha vida, e quando nós estamos abertos para perceber que todo mundo tem a sua história para contar, e cada um vai ter a sua história única, né? E às vezes, eu lembro quando eu era adolescente, né, quando eu saí de uma cidade do interior, lá de Santa Catarina, e fui para Porto Alegre. Cheguei lá em Porto Alegre, aí eu vi aquele monte de prédio, que na minha cidade nem elevador tinha, né? Então, aí eu vi aquele monte de prédio, eu disse assim, nossa, aí eu ficava imaginando assim, cada quadradinho daquele tinha uma família, e lá dentro, cada um tinha uma existência, e foi nesse momento que eu resolvi ser terapeuta, para descobrir essa joia rara que existia dentro de cada pessoa, né? Então, por isso que eu acabei criando o meu método, porque eu trabalho com a unicidade de cada indivíduo. Eu vou na realidade das histórias que cada uma pessoa tem, né? E como ela criou os seus traumas, os seus conflitos, e como ela desestabilizou ou não está conseguindo expandir na vida dela, e a partir daí eu faço toda uma estratégia para realmente romper. Mas o que eu acho muito importante é ir nessa história de cada pessoa. E eu acho que isso que é o grande fascínio. Então, no momento que eu quero que a minha história seja uma história absoluta, e eu só aceito o outro se ele tiver uma história similar à minha, se ele gostar das mesmas coisas que eu gosto, se ele aturar as mesmas coisas que eu aturo, e eu só permitir que ele faça parte da minha vida porque ele está afinado apenas com aquilo que eu permito estar afinado, então significa que eu não sei amar. Porque o amor não é você estar só com as pessoas que você tem afinidade. O amor é conseguir amar a diferença, amar aquilo que é diferente daquilo que você é. A grande máxima do amor é esta, é o amor incondicional, depois do amor pessoal, porque amor pessoal, eu vou amar, eu amo aquilo que eu sou, e aí o incondicional é quando eu vou, ao amar o outro, eu vou ter que amar pela diferença, porque é incondicional. Porque se eu só conseguir amar aquilo que o outro é igual a mim, eu não estou amando o outro, eu só estou amando a mim mesmo projetado no outro. E depois, amar de forma universal, ou seja, amar a existência e respeitar toda a existência. Nós estamos num mês atípico para todos nós, que é o mês onde nós vamos passar o nosso primeiro Natal numa pandemia, né? E vai ser o primeiro Natal que talvez seja um momento para nós refletir sobre as questões do que significa realmente o Natal, que é uma energia do amor, que é pregado por Cristo, que tem a ver com essa energia realmente amorosa, do amar, do aceitar. Porque o perdão, ele só acontece quando a gente aceita que o outro não tem que ser, não vai ser, não é igual àquilo que nós queremos que ele seja. Eu perdoo quando eu deixo de querer que o outro me faça feliz. Eu perdoo quando eu deixo de querer que o outro retribua aquilo que eu fiz, e se eu fiz de forma gratuita, mas se eu queria alguma coisa em troca e essa pessoa não deu, e aí eu fiquei chateado, e aí eu não perdoo essa pessoa, então significa que eu não estava ali realmente aberto e receptivo para ajudar o outro, porque eu estava sempre querendo alguma recompensa. Então, eu estava querendo resolver os meus próprios vazios interiores, e eu não estava realmente querendo ajudar ninguém. Então, infelizmente, as pessoas, elas são limitadas nessa capacidade de perceber a relação com aquilo que faz parte da vida delas, para elas perceberem os espelhos, para elas perceberem aquilo que elas atraem, né? Porque aquilo que elas atraem é aquilo que elas vibram, e isso representa a verdade delas. Então, eu acredito que estamos no momento para realmente aprendermos
porque não existe outra forma, Wellington, de nós evoluirmos que não seja pelo amor. E, infelizmente, a nossa sociedade não sabe amar, porque o racismo ele vai continuar existindo, a intolerância, né, e todas as formas de discriminação que causam o conflito e a exclusão, elas vão existir porque ainda o ser humano, a nossa sociedade, nós ainda não despertamos para essa consciência do amor de uma forma integral que consiga expandir por todo o planeta, né? E nesse momento de pandemia, houve até existe umas tentativas de solidariedade, mas já está todo mundo querendo voltar para aquilo que era, né? Ninguém está preocupado em como eu vou, o que é que eu vou ser melhor depois, aprimorado, como eu vou sair disso, né? O que é que eu aprendi com esse momento dessa pandemia? O que é que eu estou aprendendo por meio das experiências que eu vivi e que estão tentando me ajudar aqui a eu evoluir, a eu transpor meus limites, a eu expandir na minha vida. Então, é um momento realmente para que façamos uma reflexão sobre os nossos valores e expandir os nossos valores e conseguir olhar para tudo e para todos e perceber em tudo e em todos uma centelha de luz de uma existência, né, de uma vida que está ali. Quando conseguirmos amar, quando o ser humano conseguir amar tudo que existe e tudo que é vivo, exatamente como é, quando ele conseguir amar toda a existência, sem estar preso nos seus próprios limites, eu acho que esse momento vai ser o nosso grande momento de uma grande felicidade. Com certeza, isso mesmo. Quero aproveitar aqui, antes de lançar uma pergunta para você, mandar os abraços, o pessoal que está participando conosco aqui, a Lúcia, do bairro Martins, em Uberlândia. Deixa uma perguntinha, Patrick. Não, uns comentários mesmo. Só uns comentários? Sim. Joga na tela, que depois ele mesmo pode falar sobre, né? Sim. Isso. Então tá aí. Eu gosto de comentários e também gosto que participe lá das minhas redes sociais. Eu respondo a todo mundo lá no Carlos Lourenço Oficial, lá no Instagram e no Facebook também. Aí, Lúcia. Ela pediu o WhatsApp dele. O meu WhatsApp eu também passo aí. Mais 5511 98319 9848. Eu dou consultas no mundo inteiro, inclusive em inglês. Aí, Lúcia. Especialidade é autossabotagem. É arrumar você que está, né, fora do prumo, né? É arrumar você que está meio fora do eixo. Então, eu me especializei realmente em fazer as pessoas transporem, romperem com esses mecanismos, com essas travas, para que elas atinjam o seu propósito de vida, o seu propósito de alma. Mas, no primeiro momento, eu vou identificar tudo que está travando, vou dar as minhas estratégias para eliminar isso tudo, dar exercício para que a pessoa saiba caminhar sozinha e não permitir que aquelas coisas voltem a acontecer, e a partir daí ela caminha sozinho na sua direção. Eu faço toda uma estratégia, uma mentoria de potencial humano, né, que é o meu diferencial, onde eu vou lá nas travas para poder libertar a pessoa. Porque eu não posso fazer uma pessoa ser líder dela mesma enquanto ela está sendo liderada e dominada pela sua própria inconsciência, né? Então, um líder só é líder quando ele está tranquilo e em paz com ele mesmo e não precisando ser um autoritário ou um chefe ou exercer poder sobre outro para tentar mostrar que ele tem poder, né? Isso mesmo. Deixa eu ver quem mais está participando aqui. Aldênia. Aldênia, um abraço. Alô, Aldênia. Não falou de onde você está falando, Aldênia. Aquele abraço para você. Um beijo no seu coração. Tem mais aí? Tem a Cristiane. Cristiane? Sim. A Cristiane Souza? Não, Cristiane. É Cristiane. Ei, Patrick. Cristiane. São dois nomes, é um nome composto. Sim, é Cristiane. É Cristi, depois Anne, é um nome composto. Top! Não falou de onde também, né? Não. Márcia. Uhum. A Márcia é a minha assessora, Márcia Steve. Oi, Márcia. Está nos acompanhando aí, são ótimas as meninas. Aqui, ó, Thomas. Esse Thomas é um amigo meu. Ó. Esse é um amigo meu de São Paulo, uma pessoa
que tem uma liberdade, uma excentricidade muito legal. Eu gosto muito dele porque ele não perdeu a espontaneidade da infância, coisa que muita gente perdeu, né? Porque tem muita gente que é travada, infelizmente, porque a sociedade, uma das coisas que elas nos tira, a primeira coisa é a espontaneidade. Né? Eu falo que a gente não pode perder essa essência, não. Perdeu essa essência, já era, viu? Porque faz parte justamente da nossa essência a espontaneidade, a liberdade, a amorosidade, né? De nós considerarmos que nós somos perfeitos, e a nossa pureza. A sociedade, eu digo sempre que na nossa referência de essência, de origem, nós temos essas 5 qualidades, que é puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. Inclusive, eu ensino meus alunos a fazerem isso como se fosse uma espécie de mantra. Eu sou puro, eu sou perfeito, eu sou amoroso, eu sou espontâneo, eu sou livre. Porque isso vai trazendo você a conexão às suas origens mesmo, que infelizmente a sociedade tirou tudo isso. Aí o que é que as pessoas querem? Elas querem uma pureza de novo, porque elas querem leveza. Elas querem se sentir perfeitas, porque elas estão achando que elas não são perfeitas, porque a sociedade diz que elas são imperfeitas, porque aquilo que elas são não é aceito. Então nós vivemos, infelizmente, numa sociedade onde nós, por meio dessa tentativa de inclusão, as pessoas acabam tentando ser aquilo que a sociedade admite e aceita. Né? Então, ela vai pegando pedacinhos dessa sociedade, vai incorporando nela, e ela vai tentando se adaptar. Então, ou seja, nós vivemos numa sociedade onde a sociedade só aceita as pessoas se elas se encaixarem dentro desses conceitos. Então, as pessoas ficam o tempo todo tentando se encaixar nesses conceitos para se sentir integradas na sociedade. E as pessoas só aceitam as outras pessoas se elas se encaixarem naqueles conceitos que elas possuem. Então, ou seja, quem é que está conseguindo ser realmente verdadeiro? Quem é que está conseguindo realmente aceitar o outro? Quem é que está conseguindo realmente se relacionar, uma vez que eu só aceito se for igual a mim, e eu estou o tempo todo tentando ser igual aos outros para me sentir parte da sociedade? É, no mínimo, insano. Né? Então, isso acontece, infelizmente, isso é como se fosse uma doença que infectou toda a sociedade. Né? Isso mesmo. Aproveitar aqui para mandando os abraços, o Lindomar participando conosco. Boa noite, Lindomar. Fala para nós de onde você está falando. Um time bom, viu? Corinthians. Ei, Patrick. E ainda Andréia Pinheiro. Um beijo no seu coração, André. Obrigado por estar conosco aí. E vou só aproveitar aqui e dar uma pausa, só para... Chegou um recebido aqui para essa turma, que gosta de trabalhar, é do Mega Burger. É só olhar a minha cara, já sabe que eu não como. Olha a alegria dela. Essa aqui é a minha produtora, a Jennifer. Esse aqui é completo, é um x-tudo. Ó, Mega Burger. Bairro Planalto, pessoal, em Uberlândia. Essa turma gosta de comer, viu? Ixi, que é isso. Imagina, né? Pode passar o telefone? Vamos lá, Mega Burger fica no bairro Planalto, na rua Jorge Cauí, esquina com a Rua da Secretária. Qual que é o número lá, Patrick? 962. Vamos passar aqui o contato, pessoal. Tá a fim de comer um sanduba aí à noite, não quer fazer comida, né, Patrick? Comer algo diferente. Recomendo demais da conta Mega Burger. Qual que é o telefone de contato, Jennifer? 3217-8006. 3217-8006. E tem o WhatsApp, DDD 34 99694-6892. Pessoal, Mega Burger, tá aí, né? Na tela? Tá na tela. Tá na tela. Super recomendo. Mega Burger, meu amigo Áureo, toda a equipe, um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho da audiência e valeu pelo recebido. Top demais. Essa equipe aqui agradece. Ei, meu Deus do céu. O meu querido amigo Carlos, vamos lá. Você entende que hoje estamos acompanhando esses momentos aí? Acho que Estados Unidos, né, teve uma repercussão muito grande em relação ao racismo, né, que resultou em óbito. No Brasil não foi o primeiro, né, recentemente aí com o João, né, resultando também em óbito, né, uma morte. Você entende que isso sempre existiu? E hoje, devido às redes sociais, à mídia, a forma com que tem sido colocado é que tem sido anunciado mais a forma de racismo e preconceito na sociedade?
Eu acho que isso enfatiza ainda mais o racismo, porque isso faz com que os negros se sintam vítimas de um processo social, né? Então, ou seja, realmente eles foram vítimas de um processo social, como qualquer pessoa que sai fora de um padrão, de um conceito que a nossa sociedade cria. Então, não são só os negros, né? Uma pessoa obesa, uma pessoa magra demais, né? Quantas pessoas... Eu tive, acho que mais 5 ou 6 modelos, né? Que são famosas hoje em dia, que elas eram apelidadas de Olivia Palito. E elas se sentiam muito mal com esses apelidos. Eu tive que ir lá e eliminar esse trauma de Olivia Palito dessas meninas, porque elas nunca se achavam bonitas, embora elas fossem muito bonitas, né? Por quê? Porque elas tinham aquele trauma que estava lá. Bem, mas voltando a essa questão do racismo, desses últimos acontecimentos, assim, temos que parar para pensar um pouquinho quantos brancos morrem por dia de violência, né? Também. Então, é assim, eu acho que não é pegar num caso onde houve uma violência de um branco contra um negro e realmente dar assim, essa ênfase tão grande, né? Há que também acabar com essa questão desta revolta, né? Desta culpa, né? Desse vitimismo causado pela época da escravidão, que criou esse racismo, onde os negros foram considerados inferiores, mas os indígenas também são considerados inferiores. Os indianos, na Inglaterra, eram considerados inferiores, e Gandhi libertou e tentou libertar isso. E a Índia é um país com uma cultura fantástica, né? E é muito me estranha, por exemplo, muito me estranhou quando cheguei em Londres, quando eu morei lá, que eles chamavam os indianos e os indígenas, para eles tudo eram Indians. Então, não tinha diferença entre Indians, que era da Índia, e Indians, americanos ou brasileiros de tribos indígenas. Para eles tudo era Índia, tudo era Indians, ou seja, tudo era índio. Por quê? Porque quando eles chegaram nas Américas e eles viram os índios comendo muito parecido no chão e tal, parecido com os indianos, são Indians. Aí, ou seja, eles definiram a partir do conhecimento que eles tinham, né? E chegando na África também, pela diferença da cor, né? E pela forma como viviam, uma forma mais selvagem, e por uma questão de ambição e de poder sobre os menos afortunados de consciência e com menos poder bélico, que era o caso, né, dos africanos, eles sofreram com esse processo. Mas a gente sofre com isso até hoje, de forma muito pequena e muito mascarada, mesmo até dentro dos brancos, com os próprios brancos, né? Então, e isso faz parte da nossa sociedade. Então, eu acho que não tem que dar uma ênfase muito grande, né? Eu acho que isso infelizmente, foi um acontecimento que faz parte da nossa história, né? É uma triste evidência, como também a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, como tantas outras guerras, né? Mas que nós temos que saber ultrapassar isso. Agora, não temos... porque existe, quando você tenta privilegiar, por exemplo, uma pessoa da raça negra, porque ela sofreu com racismo, você tenta privilegiar, você já está criando um racismo, porque você já está considerando ela coitada, vamos tentar ajudá-la, vamos dar uma oportunidade para ela, vamos tentar fazer com que ela sinta que ela é igual a nós. Mas é mentira, porque as pessoas, lá dentro delas, elas continuam discriminando, elas continuam sendo racistas. Elas podem não expressar isso, mas os olhos estão lá condenando, e elas, lá dentro delas, elas exteriorizam um sorriso, mas lá dentro delas, elas não estão aceitando aquilo tão bem. Então, quando você ama, isso tem que vir de dentro para fora. E isso ainda o ser humano ainda não conseguiu chegar lá. O racismo, ele não vai acabar enquanto isso não acontecer, e a nossa sociedade não vai evoluir
Se você pegar livros de história de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, você vai ver que a montagem da sociedade era exatamente muito parecida com o que nós temos hoje. Nós não evoluímos socialmente, nós evoluímos tecnologicamente, mas não socialmente, porque ainda não aprendemos o que é o respeito, o que é o amor e tal. Então, não temos que privilegiar, porque no momento que você privilegia um determinado grupo, que ele foi, de uma certa forma, discriminado, você já está discriminando ao tentar privilegiar esse grupo. Você iguala, dando direitos iguais, permitindo que essas pessoas conquistem isso, e não colocando elas como coitada e eu vou dar um privilégio para ela tentar. Não adianta. Eu lembro de uma história de uma amiga minha, que um rapaz de cor, né, negro, ele foi preso, quer dizer, ele nasceu num ambiente péssimo, inseguro, foi violento, acabou cometendo assalto, foi preso, e aí ele saiu da prisão e ele tinha que ir para a escola. Ele estava num abrigo e ele ia para a escola. Ele chegava na escola, ninguém aceitava ele, porque ele era negro e porque ele tinha uma condição também desfavorável, e era uma escola pública, entende? Então, ou seja, numa escola pública, onde todo mundo ali, a princípio, está no mesmo nível, mesmo assim, as pessoas discriminavam. Tinham medo dele estar na mesma aula. E o que é que o menino tinha que fazer? Tinha que estudar na biblioteca, longe de todos os outros, ele continuava sendo excluído. Então, existe uma hipocrisia na nossa sociedade, porque a nossa sociedade, ela realmente não faz uma inclusão, ela tenta fazer, e ela até mascara como parece que está incluso, mas não está incluso. Ainda é tudo muito plástico e falso, porque ainda não vem da essência essa energia dessa aceitação, desse abraço, desse amor, desse acolhimento realmente, para que a pessoa sinta que realmente ela está sendo integrada, não porque ela é uma coitada, porque ela é um ser vivo como qualquer outro, porque ela tem os mesmos direitos como qualquer outro, porque nada é superior ou inferior, porque não existe, porque isso é uma perspectiva tacanha de pessoas desprovidas de consciência. Isso mesmo. Eu sempre digo que, enquanto a sociedade viver se vitimizando, ao invés de usar daquela situação adversa para superar e crescer, vai ser isso aí, sabe? Todas as vezes, Carlos, que eu ouvi um não, eu fui em busca de um sim. Então, a cada não, eu fui em busca de um sim. Por quê? Porque eu entendo que se eu ficasse me vitimizando, eu não estaria onde eu estou hoje, né? E a sociedade, de forma geral, ela tem que entender que todos nós, eu sempre digo isso, todos nós temos limites. Seja eu negro, eu branco, eu cadeirante, eu cego, eu surdo, eu mudo, todos nós temos limites. Cabe a nós superarmos os nossos limites. Se a cor da pele é uma forma que você tem utilizado para, às vezes, se vitimizar, não use. Eu falo como deficiente, então eu tenho toda a bagagem para dizer, né? Não uso, não gosto de ser vítima de ninguém. Na verdade, eu gosto de ser muito independente. Aqui a questão aqui não é muita questão da cor da pele, mas sim como foi definido por conta ao longo dos anos, né? Por conta da escravidão que isso foi criado, né? Então, assim, eu acho que nós temos que entender que não é a cor da pele que define a hombridade e a superioridade de uma raça, entende? Então, porque senão a gente vai entrar naquela ideia de Hitler de formar uma raça ariana, né? Isso. E entende? E não é isso. Essa busca por uma genética perfeita, né? Então não existe isso. Então nós já sofremos com muita separação. Eu acho que está no momento da gente realmente conseguir integrar. Eu acho que as pessoas precisam recuperar o orgulho delas mesmas, o orgulho de ser ela mesma,
né? E quando ela recuperar isso, não importa o que o outro acha, o que o outro pensa. Eu, por exemplo, se eu fosse negro, e se alguém me desse uma vantagem, considerando essa vantagem pela minha condição de negro, eu nunca ia achar que isso foi um mérito de uma conquista. Porque eu ia considerar que foi por uma pena. E isso não dignifica nenhuma pessoa. Então, nós não podemos tentar mascarar ou tentar recuperar um karma, né, para quem não conhece ação e reação, né, alguma dívida, né, tentar recuperar essa dívida que, de repente, o branco tem na relação com o negro, tentando privilegiar ele de alguma forma, porque dessa forma ele não está realmente conseguindo fazer o trabalho que ele acha que ele tem que fazer. Ele não pode, justamente, fazer esse negro se sentir mal com a sua própria condição. E uma outra coisa muito importante, tá? Muito importante, é que o problema é que também muitos negros, eles mesmos se discriminam. Eles mesmos não se aceitam. Então, eu acho que o negro tem que se aceitar da sua forma como ele é, entende? Então, as pessoas têm que se aceitar da forma, do gênero, da cor, do que for, da forma que elas são, e saber respeitar aquilo que elas são, para elas poderem depois se posicionar contra o seu próprio respeito. Isso mesmo. Eu falo muito, você falou muitas vezes a respeito do amor, né? E eu falo muito a respeito do amor próprio. Tem uma passagem bíblia, né? Da Bíblia que diz, amar a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí só que as pessoas não sabem, Wellington, o que é isso? Aí eu falo o seguinte, Carlos, de que forma eu vou falar que eu amo o meu próximo se eu mesmo não me amo? Exatamente. Portanto, o amor é algo que tem que despertar de dentro de você e ir para fora. Quando eu estudei, eu sou filósofo também de formação, estudei as filosofias orientais, e quando eu me adentrei um pouco na questão da medicina chinesa, e não só dos vórtices, dos chakras e tal, aí eu percebi que os chakras são vibrações que vêm do interior para o exterior. Então, ou seja, quando eu desperto esse amor em mim, eu expando esse amor a partir de mim, e eu atraio o amor porque está sonante e na mesma frequência, porque Albert Einstein já disse, tudo no universo é energia, e nós somos energia, portanto, aquilo que eu desperto é aquilo que eu vou atrair. Se eu despertei esse amor próprio, eu me amo e me aceito incondicionalmente, eu não quero mudar. É claro que eu posso aprimorar e aperfeiçoar, eu posso dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, tentar fazer um regime, fazer uma ginástica, me colocar mais gostoso não é para o outro, me colocar gostoso para mim mesmo, e não ficar fazendo como muitas pessoas fazem, que é tentando se montar para ser um objeto desejado pelo outro, aí depois ela é um objeto desejado pelo outro, aí o outro vai pelo desejo, e aí depois ela quer amor, né? Aí ela não consegue o amor, por quê? Porque ela se montou para ser um objeto de desejo. Aí aquela mulher toda montada, lábios carnudos, cabelos loiros, né? Porque a moda é essa, né? E aí toda muito montada, não sei o quê, aí ela se monta como objeto de desejo. Aí é claro que ela vai atrair homens que estão só pelo desejo. E aí depois ela quer que o homem ame. Como que ele vai amar se a energia que ela emanou não foi uma energia de amor? Então, ela deveria ter, no primeiro momento, emanado essa energia de amor, porque automaticamente quem estivesse na mesma frequência vai se conectar com ela e vai achar ela bonita, porque o amor é cego. Por que o amor é cego? Porque ele não julga, ele não discrimina, ele não rejeita, ele aceita. Né? Então, aceitou, não existe mais ou menos estou aceitando, né? Porque quando eu estou mais ou menos aceitando, eu já estou rejeitando. Porque quando eu aceito, eu aceito. Um livro, Carlos, tem um livro que você lançou, Isso, Tudo Certo. Tudo Certo. Fala para nós desse livro, Carlos, conta para nós aí, o pessoal também vai querer saber. Antes de você entrar nesses dados do livro, mandar os abraços que faltaram aqui, que senão o pessoal vai ficar chateado. Rubens. Alô, Rubens! Muito boa explicação. Obrigado aí, Rubens. Aí tá falando, foi a explicação top. Tá armando, né, Rubens? Severina Souza também participando conosco. Deixar os abraços, o pessoal não ficar chateado conosco. Carlos, vamos lá então. Tudo Certo. Conta para nós sobre o seu livro.
Quando eu criei o conceito do tudo certo, foi justamente para tirar essa coisa do errado, né? Porque o negro era errado, o pobre é errado, né? O feio é errado, a pessoa... Então, essa tendência de criar essa divisão do certo e do errado. Certo é aquilo que eu considero que tem valor e errado é tudo aquilo que eu considero que não tem valor. Como para mim não existe o inútil quando aquilo que existe, porque se existe, é útil e serve para alguma coisa, pode não ser útil para mim, não servir para mim, mas não quer dizer que não serve, não vai servir ou ser útil para uma outra pessoa, entende? Então, até as pessoas insuportáveis na nossa vida, elas servem para nós aprendermos a saber lidar com o insuportável peso do outro, entende? Então, tudo serve de experiência. Então, quando a gente percebe que tudo serve de experiência e que cada um está no seu processo, de acordo com o seu processo, a pessoa fez escolhas e essas escolhas definiram a sua verdade e a sua verdade está correta para aquela pessoa, está certa para aquela pessoa. Eu só vou achar errada se eu comparar com a minha história. Eu não posso comparar a minha história com a história da outra pessoa, porque ninguém tem a mesma história. Então, cada um tem a sua própria história. Não existe um ser nesse universo infinito que tenha a mesma história, que tenha a mesma bagagem, do mesmo conhecimento. Todos nós somos diferentes. Então, quando eu criei a ideia do livro Tudo Certo, foi ir onde se origina a discriminação. Onde é que começa? Eu fui na raiz. E aí eu percebi, então, que existe um inconsciente coletivo, existe dentro da nossa estrutura da sociedade uma forma de definir as coisas que dualiza, separa, que não une, que não integra e que impossibilita a sociedade de saber amar e que, infelizmente, as crianças, desde criança, nós não nascemos assim, nós somos forçados a nos adaptar a isso, né, por conta até por uma questão da própria mãe natureza, porque nós temos uma facilidade de nos adaptar às coisas, porque faz parte da nossa referência de natureza, mas aí vamos perdendo a nossa referência de essência, que eu comentei, onde nós somos puros, perfeitos, amorosos, espontâneos e livres, e aí vamos nos traumatizando, porque vamos perdendo essas coisas, e vamos criando uma referência de processo, ou seja, eu vou montando uma referência daquilo que eu tenho que ser para a sociedade para ser amado e valorizado, ou aquilo que eu preciso resolver na minha vida, que são os meus traumas, os meus conflitos, né, para eu me sentir novamente valorizado, amado, aceito. Por quê? Porque eu perdi as referências da minha própria origem. Então, eu explico aqui no livro, em 4 partes. A primeira parte é a origem, de onde você vem, como é que é a sua estrutura, as influências, e essas influências, o que é que elas causaram, segundo capítulo, que é a queda, onde você cai, onde isso tudo fica preso no seu inconsciente, isso prende você, e as experiências vão ficando repetitivas, e aí é justamente essa repetição que vai criar o padrão, e é esse padrão que cria aquilo que eu chamo, que é uma outra especialidade minha, que são as doenças psicossomáticas. Então, eu já curei muitas pessoas de doenças de ordem psicossomáticas, porque 95% das doenças são de ordem psicossomáticas. Então, até um câncer pode ser considerado como uma doença psicossomática, por quê? Porque tem pessoas que têm lá um gene do câncer, e ele só acorda quando a pessoa desperta de dentro dela um sentimento, uma emoção que vai despertar aquele gene. Porque eu já vi em casos, por exemplo, de famílias em que algumas pessoas tiveram câncer e outras não. Por quê? Porque umas não despertaram aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio, aquela rejeição, e outras sim. E essas justamente que acabaram desenvolvendo a doença. Então eu tenho todo um estudo aí, porque eu adoro descobrir o ser humano, como ele funciona, a estrutura do ser humano. Então, a partir daí, nesse segundo capítulo, que é essa queda, é entender essas influências, entender o que aprisionou a pessoa. E aí, então, eu levo para o terceiro capítulo, onde eu falo sobre consciência. Porque eu acredito que nós evoluímos do inconsciente para o consciente, do não sei e vou sabendo, do escuro para o claro. Então, quando eu entro aqui no terceiro capítulo, eu trago a luz da consciência para as pessoas, para elas entenderem o que aconteceu com ela e como elas vão se libertar disso. E aí, no quarto capítulo, que é o Tudo Certo, eu dou todas umas instruções dinâmicas, exercícios, mensagens várias, para a pessoa praticar e colocar isso no seu cotidiano, olhar para a vida como tudo certo, percebendo que cada um está no seu processo, que está certo.
Tá certo aquela pessoa está lá mal no hospital, tá certo que aquela pessoa lá está sofrendo violência, tá certo que aquela pessoa está rica, tá certo que aquela pessoa está com saúde, tá certo que aquela pessoa tem dinheiro, tá certo que aquela pessoa está pobre, tá tudo certo, porque cada um está no seu processo. Agora, quando eu falo não existe o errado, e ontem, inclusive, no meu café filosófico, os filósofos contestaram isso comigo. Como assim está tudo certo? Uma pessoa, ela comete um crime, ela errou. Então, ou seja, mas para ela, na hora que ela cometeu o crime, para ela estava certo. Aí depois ela vai para um tribunal, onde no tribunal eles vão mostrar, olha, isso que você fez prejudicou a ordem e o equilíbrio da outra pessoa e você não pode fazer isso. Por conta disso, você então vai ficar preso, você vai perder a tua liberdade. Por que você vai perder a tua liberdade? Porque você tem uma liberdade exacerbada, porque você abusou da sua liberdade, você interferiu na ordem e no equilíbrio do outro, você invadiu a casa do outro, você roubou o outro, você interferiu na vida do outro, você matou o outro, e você então vai ficar preso. Você vai perder um dos grandes princípios da sua essência, que é a sua própria liberdade. Então esse é o preço que se paga dentro do certo de cada pessoa. Então está certo aquela pessoa está presa, por quê? Porque ela exacerbou da sua liberdade e ela ultrapassou esse limite, então está tudo certo. Para ela, na hora que ela oferiu essa violência, para ela, naquele momento do desespero dela, de acordo com o conhecimento que ela tinha, era aquela forma que ela sabia. Então, para ela estava certo. Né? Claro que, se a gente olhar de fora, a gente vai achar que aquilo está errado. Não é que está errado, não está de acordo, porque não se pode praticar a violência, não se pode afetar a ordem e o equilíbrio do outro. Por que não se pode? Porque não podemos, porque nós temos que respeitar o equilíbrio e a ordem. Isso é um dos primeiros princípios da energia do amor. E aí eles me perguntaram, mas se a gente achar que está tudo certo, só as pessoas vão poder fazer o que elas querem, não sei o quê. Não, tem que desenvolver a energia do amor, para que sirva de referência onde ela sabe, ela foi educada, e ela percebe que ela não pode realmente extravasar a sua liberdade e acabar desequilibrando o outro, a ordem e o equilíbrio do outro, interferindo na vida do outro, sem o outro permitir. E isso a gente vê, uma pessoa quando comete assédio moral, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um relacionamento tóxico, abusivo, né? Então, então significa que ela está afetando essa ordem e esse equilíbrio. Então, automaticamente, esse afetar essa ordem e esse equilíbrio seria aquilo que nós consideramos como mal. Só que o mal não existe, porque mesmo quando você vai fazer o mal para uma pessoa, você vai pensando no bem que aquilo vai dar para você. Portanto, o mal só sofre o outro. Por quê? Porque sofreu com aquela ação que afetou a sua ordem e seu equilíbrio. Então, o mal seria esse afetar dessa ordem e desse equilíbrio. E o bem seria tudo aquilo que prevalece a vida e a existência, a ordem e o equilíbrio. E está tudo certo dentro da ação e da reação da energia. E como você vai saber lidar com isso, é o que eu ensino nos meus 4 capítulos. Isso aqui é quase como uma nova Bíblia, né? Para as pessoas que realmente querem aprender a amar e ter uma vida muito mais feliz. Porque eu revelo onde está todo mal e como lidar com ele, e como ficar imune a ele, e como você realmente ser feliz. Então, eu fiz aqui, isso aqui é sobre amor. Como você viu e fez muito bem, eu repito muito bem a questão do amor, porque o amor, para mim, é realmente a única forma de nós conseguirmos evoluir. Resta saber se as pessoas sabem o que é amor. Né? Então, elas precisam aprender o que é amor. A primeira coisa que você tem que aprender a partir do amor é aceitar. Se você começar por aí, aceitar tudo e considerar que tudo está certo, você vai ver que já vai te dar uma liberdade enorme. Porque o julgamento depreciativo, que está na base de toda a discriminação e de todo o racismo, de inferiorizar os outros, infelizmente é uma praga, é uma ferida que não se cura, que ainda está muito presente na nossa sociedade. É o nosso grande câncer. Vamos precisar fazer aí uma boa quimioterapia, quem sabe, para salvar essa nossa sociedade, não acha, Wellington? Com certeza. Pessoal, falamos aí com Carlos Florencio, ele que é terapeuta, palestrante, sociólogo e mais, né, escritor. Carlos, quero te agradecer.
Esse bate-papo Muito super legal e muito importante nesses momentos que principalmente estamos vivendo aí de pandemia, deixando sempre o nosso canal à sua disposição, tá? Se quiser, fique à vontade, deixando aí as suas redes sociais, o seu contato. O Patrick já deixou na tela, mas fique à vontade para suas considerações finais. Então é isso. Querendo que eu lhe ajude a transpor os seus limites, fazer a sua vida ser feliz, atingir o seu propósito de vida e de alma, pode me procurar. Nas redes é só digitar Carlos Florencio. Eu tenho a minha live no meu Instagram, onde eu dou minhas opiniões sobre e dou aconselhamento para as pessoas. A partir da semana que vem vou começar com essa proposta. Também tenho o meu Alta Conexão, que acontece todo domingo, mas eu vou fazer no dia 8, que é o dia da Imaculada Conceição, que é uma energia do amor, da Sagrada Mãe, que eu sou muito devoto, vai ser na próxima terça-feira. E é isso. Quem é do bem, me siga, por favor. Quem é do mal e quer virar do bem, venha para mim, que eu te ajudo a fazer esse processo. Muito obrigado, ótima noite. Pessoal, semana que vem tem muito mais para você. Carlos, boa noite, obrigado, viu? Obrigado, querido. Tudo de bom, viu? Bom Natal, bom Ano Novo para todos. Feliz Natal para você também, feliz Ano Novo. Tamo junto, pessoal. Semana que vem tem mais.